Olá, tudo bom? O que você precisa saber sobre grau acadêmico? O que é grau acadêmico? Quais os tipos de graus acadêmicos? Quais são suas diferenças? Existe um melhor ou não? E qual é o maior grau acadêmico? Primeiro que você tem que saber é que a questão de grau acadêmico está ligado somente ao mundo da academia, do mundo da escola, depois faculdade, depois pós-graduação. Então, grau acadêmico não é associado necessariamente à inteligência, à intelectualidade. Enquanto há intelectualidade, você não pode dizer que uma pessoa é mais ou menos intelectual pelo grau acadêmico, porque às vezes não interessa para a pessoa fazer um título de especialista ou um título de mestre, um de doutor, sendo que é uma pessoa que lê muito, se interessa por múltiplas áreas e tem uma vida que não condiz com a realidade acadêmica. Então, veja, muito importante falar isso, o grau acadêmico não está ligado à intelectualidade, está ligado apenas àquela escadinha acadêmica, ou seja, a cátedra acadêmica. Quais os tipos de grau acadêmicos? Então, você é uma criancinha, ou o indivíduo hoje ainda é uma criancinha, e ele vai para o ensino infantil. É esse grauzinho que ele está no ensino infantil. Aí ele sai do ensino infantil, ele vai entrar para o ensino fundamental. O ensino fundamental é dividido em dois períodos, Fundamental 1 e Fundamental 2. Ele na adolescência, ou o próximo grau, né, não necessariamente na adolescência, porque nós temos pessoas que voltam a estudar depois de mais idade, mas ele sai desse ensino fundamental, que hoje vai no Brasil até o 9º ano, ele vai para o ensino médio. Nesse ensino médio, ele pode ter o ensino médio ligado ao técnico, que o médio ele vai englobar ali uma síntese das principais áreas do conhecimento, e ele também pode associar com o técnico, com o grau de técnico no ensino médio. Então, ele tem o técnico tanto de grau de ensino médio, quanto ele vai ter o técnico depois, nível graduação. Então, aí ele terminou o ensino médio, o indivíduo vai ter a graduação, que seria o ensino superior. Então, é o grau de ensino superior. No ensino superior, nós vamos ter três modalidades de ensino superior. O grau das três vão ser de ensino superior, que é o técnico, com grau de ensino superior. Nós temos a licenciatura, que também é ensino superior, e o bacharelado, que também é ensino superior. Qual a diferença entre esses três? O técnico são cursos de menor duração e voltadas mais para o exercício específico, né? O especialista numa área. Por exemplo, o técnico em RH, a especialidade dele é recursos humanos. Técnico em logística, a realidade dele é a especialidade, ele ficou só estudando logística, né? Ou deveria. Nós temos curso técnico de áreas do judiciário, como, por exemplo, mediador de conflito. Então, ele é um técnico da área de direito, só que é só especialista em mediação de conflito. Nós temos o técnico em Data Science, que é o cientista de dados. Então, ele vai ser técnico, nível de graduação, como cientista de dados, mas ele é graduação, tá? É um técnico nível graduação. Licenciatura são os graus de cursos que direcionam para o exercício da docência, licenciatura. Então, química, matemática, física, biologia, letras, educação física. Bacharel já são para profissionais de mercado. Então, por exemplo, você tem químico, você tem um licenciado em química, que é aquele que é preparado para dar aula, e você tem o bacharel de química, que é aquele também que vai trabalhar na indústria. Você tem o biólogo licenciado e você tem o bacharel em ciências biológicas, que vai ser também para o mercado. Então, os cursos mais tradicionais, na sua grande maioria, ainda hoje são bacharelado. Medicina,
direito, engenharia. Esses são cursos bacharelados que envolvem mais tempo e também um leque maior. Então, vamos supor, enquanto o técnico em mediação de conflitos ele é graduado apenas para lidar no ramo do direito na mediação de conflitos, no bacharelado ele vai ser graduado para trabalhar com várias áreas do direito. Ele tem que fazer o OAB, tirar a carteirinha dele e vai trabalhar com várias áreas de direito. Depois ele vai se especializando, pode ser família, processual, penal, criminal, independente. Mas o que eu quero mostrar para vocês são esses primeiros 3 tipos de grau de graduação. Os 3 são graduação. Terminando a graduação, você vai ter o leque da pós-graduação. E aí você vai ter pós-graduação lato sensu, que é aquela pós-graduação livre, e pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação lato sensu, preste bem atenção, ela é livre, ela é voltada para profissionais que querem se especializar para atuação no mercado. Por exemplo, eu fiz um curso de pedagogia. Então, eu sou licenciada em pedagogia e decidi fazer neuropsicopedagogia. Eu quero atender crianças em um consultório. Ou eu fiz direito, mas aquele monte de coisa, eu vou fazer uma pós-graduação voltada ao direito de família. E aí eu vou ser um especialista em direito da família. A pós-graduação lato sensu são cursos geralmente mais rápidos. Então, você tem em várias instituições cursos rápidos, o ingresso é fácil, você só se inscreve e o intuito é realmente especializar profissionais para atuação de mercado. Você pode fazer quantas você quiser. Na verdade, independente do grau, você pode fazer quantos você quiser. Agora, na sequência daquele grau acadêmico, na cátedra acadêmica, eu também posso sair da graduação e na pós-graduação, ao invés de eu pensar ser um especialista que faz curso lato sensu voltado ao mercado, eu escolho ser pesquisador. Então, eu continuo no grauzinho acadêmico. Veja, você não precisa ser especialista para entrar no mestrado. Você pode sair da graduação e aí você decide ser pós-graduado no mundo acadêmico, no mundo de pesquisa, no mundo de aula, de ensino, que é isso que eu faço hoje. Então, eu ensino vocês, eu ensino meus alunos, esse mundo de pesquisa. Eu estou o tempo todo pesquisando e ensinando. Então, você sai da graduação e aí você vai para um mestrado. O mestrado é o primeiro nível da pós-graduação, a gente chama de stricto sensu, para que você possa ser um pesquisador. E aí, nesse caso, você vai começar a atuar como sujeito ativo, questionar, criticar, ir atrás. Então, você vai aprender a fazer uma pesquisa, se preocupar com outros tipos de dados, começar a questionar, e aí você vai começar a entrar no mundo da pesquisa acadêmica científica de fato. Até então, você vai desenvolvendo o exercício da pesquisa, tanto na graduação, no ensino médio, no lato sensu, mas no mestrado é onde você vai aprender, dar um upgrade aí na questão de grau. Então, você entra primeiro no mestrado. O mestrado ele tem duração mínima de 18, média 24, no máximo 30 meses, onde você vai ler muito. Ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna, ela falou que em 6 meses ela leu tudo que ela não leu a vida inteira. Então, ela acorda às 4 da manhã, vai dormir meia-noite para dar conta da carga de leitura que ela tem que ler. Então, você realmente vai ter que ler muito, vai ter que pensar bastante, tem outras coisas que você vai ter que pensar no mestrado. Mestrado, primeiro, é o grau, né? Você sai, é o grau que você, é o primeiro grau ali para você ser um professor universitário, você tem que ter um mestrado, embora muitos cursos ainda no Brasil admitam especialistas, então você tem que ter graduação e ser especialista para dar aula na graduação, mas cada vez mais está se exigindo o título de mestre. Saiu do mestrado, onde você entrega uma dissertação como trabalho final ou artigos científicos publicados,
você vai para o doutorado. O doutorado, embora a gente tenha uma questão de construção social, depois a gente fala um pouquinho disso, de achar que médico e advogado é doutor. Na verdade, doutor é quem faz doutorado. A questão do médico e do advogado é uma questão histórica, até engraçada mesmo, lá da época da República, mas também acabou reverberando aí em outros países. Mas é como eu falei, a gente vai falar isso no outro vídeo. Mas o doutorado, ele vai conceber o título de doutor para dentro da cátedra acadêmica, dentro do grau acadêmico. Então, ele tem que ser graduado, pós-graduado stricto sensu, primeiro grau de mestre, depois ele vai para o doutorado. O doutorado, veja bem, não é diferente do PhD. Tá? PhD significa Philosophy Doctor, PH de Philosophy e D de Doctor. Então, são áreas de doutorados que trabalham no âmbito da filosofia. E o doutorado, enquanto só doutorado, os dois são doutorados. A diferença só é que esse doutor, ele pode ser um doutor mais prático, um doutor em engenharia, um doutor em comunicação. Ele não necessariamente precisa ter essa característica de filósofo, tá? Ou de pensador. Mas o PhD é muito também usado por quem é doutor. Então, o próximo grau é o doutor. Acabou o doutorado, acabou a cátedra acadêmica. Aí você vai ter o pós-graduado, pós-doutorado, que seria quase a especialização, um curso livre aí para quem é doutor. Pode ter muitos pós-doutorados, são cursos pequenos, você faz ligado a um professor. E você pode ter também a livre docência, que não é ali dentro da cátedra acadêmica. A livre docência é um curso à parte também, como se fosse uma especialização para você ter o exercício da aula, como o próprio nome diz, livre docência, para você treinar a sua capacidade de dar aula, porque nem todo mestre e doutor tem o exercício, a eloquência, a capacidade de dar aula. Então, assim, de explicar essa preocupação, essa retórica, saber argumentar, tal. Então, faz esse curso. Então, vamos lá, grau acadêmico pela cátedra acadêmica, o ensino médio, vai fazendo lá as escolas normais até o ensino médio, graduação, mestrado, doutorado. Na pós-graduação você tem livre o lato sensu, que é depois que você sai da faculdade, e depois que você terminou o doutorado, você também pode ter livre o pós-doutorado e livre a livre docência, como o próprio nome diz. O maior grau acadêmico, então, seria doutorado. Então, é isso. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e deixar seus comentários. Um grande abraço!